Oi, gente, tudo bem? Sou Camila Monteiro, muito prazer para quem não me conhece. E eu sou a criadora aqui deste canal, o canal Tu Viu, e do blog Camila Tu Viu, tudo junto em minúsculo.com.br. Hoje eu vou continuar com a primeira série aqui do canal Viagem em Pessoas com Deficiência e vou partir para a parte 1 do assunto transporte, mobilidade e deficiência. Esse assunto também precisa ser muito mais acessível, porque as pessoas com deficiência, obviamente, precisam se locomover nas cidades para onde estão indo. Então, o meu objetivo com esse vídeo é justamente esclarecer o que precisa ser feito. E eu dividi esse assunto em 3. Então, a parte 1 é hoje. Te convido também para assistir os 2 primeiros vídeos da série, os 2 primeiros episódios. Olha só que chique, né, gente? Os 2 primeiros episódios sobre hotéis, parte 1 e parte 2. E hoje eu começo, então, transporte, mobilidade e deficiência, certo? Mas antes, eu te convido, tu que está aqui pela primeira vez, mais uma vez me apresento, Camila Monteiro, muito prazer. Te inscreve aqui no canal e no blog para compartilhar os conteúdos que eu coloco nessas 2 ferramentas com o objetivo de lutar pelos direitos das pessoas com deficiência e por serviços mais corretos na área de acessibilidade e inclusão. Então, tu compartilhando os conteúdos, tu vai me ajudar a atingir cada vez mais profissionais e mais pessoas para a gente poder ajudar mais gente, certo? E também tu fica sabendo da minha vida um pouco, né, das minhas experiências e adaptações como deficiente visual, como que eu faço para lidar com essa deficiência que dificulta a vida, porém não impossibilita de vivê-la, certo? Então, tu que já está inscrito, valeu, muito obrigada, continua compartilhando aí os conteúdos do canal e do blog e deixando o teu like, o teu comentário aqui e lá nos posts e toca o sininho para receber as notificações, certo? Então, o assunto, como eu falei para vocês, parte 1 de transportes, eu dividi em transporte público essa primeira parte, e é por isso que vão ter 2 vídeos sobre esse assunto, porque esse assunto é um pouco extenso, vou tentar ser o mais objetiva possível, mas ele de fato é um pouquinho extenso. Então tem 2 vídeos a respeito desse assunto. Hoje é o primeiro, e eu quero abrir um parênteses aqui, eu falei no primeiro vídeo lá da série, né, primeiro vídeo sobre hotéis, eu disse que iam ser 5 episódios, na verdade vão ser 6, porque eu tive que dividir esse assunto em 2. Então, por isso, ao invés de 5 episódios, serão 6. Isso é ótimo, né? Porque vocês vão ter mais Camila Monteiro em casa, certo? Então, transporte público. A primeira coisa é saber a tua preferência no momento que tu for viajar. Tem muita gente que gosta de se sentir como um verdadeiro nativo da cidade, como se realmente vivesse naquela cidade. E o transporte público acaba sendo uma alternativa interessante, porque a gente sente a cidade conforme um nativo, de fato, né? Claro que andar, caminhar pela cidade também é muito interessante, a gente também consegue conhecer bastante a cidade para onde a gente está indo, mas o transporte público acaba sendo essa alternativa, também por ser uma alternativa mais econômica, porque se a gente for optar por táxi, Uber ou transfers ou outros tipos de locomoção que eu vou falar nos próximos episódios, mesmo assim acaba sendo mais econômico. Esses outros são mais caros. Então, o transporte público, mesmo tu pagando a mais por ele, tu acaba tendo uma economia aí bem significativa. Outra coisa é tu saber qual é o foco, né, da tua viagem. Obviamente, quando tu for viajar, quando tu vai viajar, tu já sabe se tu vai viajar a turismo, se tu vai viajar para visitar alguém, a estudo, a trabalho. Depende também do número de dias que tu vai ficar nessa cidade. Tudo isso vai definir o tipo de transporte que tu vai optar, obviamente. Mas tu que gosta de transporte público, como eu sou uma pessoa que eu gosto muito de usar o transporte público quando eu viajo. Então, eu falo para vocês aqui que realmente vale bastante a pena, especialmente fora do país, a gente tem uma acessibilidade e segurança muito maior, tanto dentro dos meios de transporte, quanto nas estações e paradas de ônibus, trens e metrôs, né? Aqui a gente também tem muito meio de transporte com qualidade aqui no Brasil, acessíveis muitas vezes dentro desses transportes, mas infelizmente a gente fica a desejar, né? Esse serviço deixa muito a desejar
no quesito segurança e acessibilidade nas estações e paradas. Então, vale também tu fazer essa avaliação antes de optar pelo tipo de transporte que tu vai usar na cidade. Mas a primeira coisa é entender a geografia da cidade. Obviamente, no momento em que tu optar pelo hotel ou local que tu for te hospedar, tu já vai entender mais ou menos se os locais que tu precisa ir são próximos uns dos outros, se são mais afastados, se são mais centralizados, ou se são muito longe ou ficam em cidades vizinhas. Esse é o primeiro ponto. O segundo é avaliar as estações e as paradas de metrô, trem e ônibus que tu mais vai utilizar, as que ficam mais próximas do local que tu te hospeda, e as que te levam até o destino onde tu quer ir. E aí verificar se essas estações e paradas são acessíveis e te dão a acessibilidade que tu precisa. Então, se tem rampa de acesso, sinalização sonora, elevadores, escada rolante, se tem corrimão, se tem sinalização e antiderrapante no final dos degraus, tudo isso é importante. Como que tu fica sabendo dessas informações? Site oficial da rede de transporte público do local para onde tu tá indo. Aí tu me pergunta assim, como é que eu fico sabendo dessas informações de acessibilidade das estações e das paradas? Através do site oficial da rede de transportes da cidade para onde tu tá indo. Então, procura no amigo Google, muito prazer, Google, né? Enfim. Aí tu escreve ali na busca: transporte público em Paris, transporte público em Curitiba, transporte público em Buenos Aires. A partir daí, tu vai encontrar o site oficial e no site oficial tu vai ter um comando chamado acessibilidade e quando tu acionar esse comando, tu vai verificar todas as estações e paradas que têm acessibilidade e que tipo de acessibilidades que elas te oferecem, que daí sinalização sonora, elevador, escada rolante, etc. E, além disso, vai colocar também, tu vai achar também os destinos dessas estações e paradas, para onde elas te levam. Então, as informações estão bem detalhadas, bem específicas, é bem fácil, e tu vai encontrar essas informações com muita facilidade, certo? Então, através disso, tu vai ter acesso às informações corretas e atualizadas, o que é muito importante. Por quê, gente? Porque tem muita informação desencontrada e desatualizada no Google, apesar da gente encontrar muitos blogs e sites especializados em viagem e que são seríssimos e que passam informações corretas, porém pecam no quesito atualização. Então a gente precisa ir direto no site oficial para saber o que esse transporte público vai te oferecer e de que forma isso vai acontecer, certo? Então isso é importante. No momento em que tu definir, bom, eu quero viajar e quero usar o transporte público da cidade, tá tudo certo. Aí tu vai para a ponta do lápis e vai fazer a psicopatia do cálculo, certo? Por que isso? Porque tu vai verificar que existem vários tipos de passes, de passagens, de formas de tu te locomover na cidade, certo? Então, a primeira coisa que tu vai fazer é verificar a passagem avulsa, que é aquela velha amiga de tu desembolsar o dinheirinho ali naquela hora e fazer aquela tua viagem para aquele determinado destino. Se tu for usar muito esporadicamente o transporte público, eu te indico que essa modalidade realmente vai ser econômica. Mas se tu for usar no mínimo 2 vezes no teu dia, no período que tu for ficar nessa cidade, não vai valer a pena economicamente. E aí a gente entra nos passes. O que acontece? A gente tem 2 passes, normalmente, que são os mais genéricos. A partir desses passes, existem uma série de ramificações, tá? Então, eu não vou explicar as ramificações porque depende muito de cidade para cidade, mas eu vou falar dos 2 mais comuns, que a partir deles outros surgem, certo? O primeiro é o passe diário, e o segundo é o passe recarregável. O passe diário nada mais é do que aquele cartão que tu vai comprar referente ao número de dias que tu vai ficar na cidade, que vai te dar uma economia muito interessante. Por exemplo, tu tá indo para Buenos Aires ficar 4 dias, tu vai ter acesso a 4 dias de transporte público ilimitado, qualquer hora, qualquer lugar, qualquer parte da cidade, aí tu vai pagar o valor X de 4 dias. Tu tá indo para Paris, ficar 6 dias, tu vai pagar o cartão referente a 6 dias e tu vai ter acesso ilimitado a qualquer tipo de transporte, inclusive catamarãs, balsas, etc. Então vale muito a pena se tu for usar muito o transporte público mesmo.
O passe recarregável já é um pouquinho diferente, porque tu vai recarregar conforme a tua utilização, e é para aquela pessoa que vai usar lá de vez em quando o transporte público, mas sabe que vai usar. E para explicar melhor esses dois passes, eu passo para o próximo vídeo. Então, eu te convido para assistir a parte 2 de transporte público dentro do assunto transporte, mobilidade e deficiência. Certo, gente? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Fiquem ligados aí na parte 2. Até mais!